Queria saber, pra você, se é normal pra você. Super normal. Se tocar é normal, né? Super normal. Normal. Tocar é normal. Deveria ser normal para todo mundo, né? Não é nada proibido. Não pode ser nada proibido. A gente tem que conhecer o próprio corpo. A única coisa que é proibida é outra pessoa tocar no nosso próprio corpo sem a gente permitir. Isso definitivamente não pode, mas a gente se tocar, conhecer o nosso próprio corpo é super normal. Deveria ser super normal. Eu sei que muita gente não tem liberdade de falar sobre isso em casa e não é super tabu, né? Ainda mais quando a gente fala de sexualidade, de suas consciências. Acho que foi muito por isso que eu fiz o filme, né? Porque quando eu fiz o meu primeiro filme, né, o Meu Nome é Daniel, que é um documentário autobiográfico, no Meu Nome é Daniel tem uma parte do filme que eu falo um pouco sobre as minhas próprias experiências afetivas sexuais. E ali, das conversas que eu tive com o Vinícius Nascimento, que montou o filme comigo, a gente teve a ideia de fazer um filme só sobre isso, né? Só sobre sexualidade, pessoas conscientes, porque já naquela época ali, 2017 ou 2018, a gente já entendia o tamanho do tabu que é falar sobre isso. E aí, e daí que veio a ideia do filme, né? Então o filme, acho que a acessibilidade vem muito para poder dizer para o público ou para as pessoas em geral que a gente pode, a gente quer, a gente deve ter direito a exercer a nossa vida sexual da maneira como a gente quiser. Seja namorando homem, mulher, enfim, do jeito que a gente quiser, puder, e tendo consentimento, estando as duas pessoas envolvidas, ou mais pessoas envolvidas de acordo, acho que está tudo tranquilo e liberadaço. E lá na sua casa, como era lá esse papo com seus pais? Tinha liberdade, se tinha ou não? Não muito, assim, nunca foi um tema na minha família. Eu acho uma pena isso, né? E acho que isso vem muito justamente desse lugar, né? Desse tabu. E aí não falo nem sobre a minha vivência como pessoa com deficiência. Acho que são poucos os pais de pessoas da minha idade, eu estou com 40, né? São poucos os pais de pessoas da minha idade que tiveram ou deram essa liberdade de conversa com os filhos. Eu conheço pouquíssimas pessoas da minha idade que conversaram abertamente sobre isso com os pais em algum momento. Quando eu fiz o filme agora, o filme estreou agora, no dia 19 de setembro, mas ele está rodando por festival de cinema tem mais ou menos um ano e pouco. E além do filme tem uma exposição, né, que a gente fez uma exposição do Livado, com fotografias de alguns personagens que acabaram ficando de fora do filme. E da minha mãe, por exemplo, que eu considero uma pessoa super mente aberta, assim, mas quando ela viu o filme, algumas coisas a chocaram, sabe? Ela ficou incomodada com algumas coisas que tem no filme. E não só minha mãe, outras tias e tias também se sentindo incomodadas com alguns trechos do filme. Então daí, eu acho que eu pelo menos vejo o quão
ainda é muito tabu falar sobre sexualidade de uma maneira geral. E quando a gente bota a pessoa com deficiência no meio, aí o tabu multiplica por 5, eu diria. A gente não fala sobre isso, né? Existe aquela ideia de que nós somos anjinhos, né? É muito o que o Pedro fala no filme, né? Pedro, o cara que tem síndrome de Down no filme. E aí ele fala que ele é infantilizado, que ele já teve várias namoradas, mas eles não foram pra cama ainda, porque os pais da namorada, da antiga namorada, não deixavam eles ficarem sozinhos. Aí tem a Ivone, né, que é aquela outra mulher que conta que foi a primeira vez que ela foi ao ginecologista, ela tinha quase 40 anos. Então é muita coisa que falta, né? Eu acho que quando o filme mostra essas 15 pessoas falando sobre sexualidade de maneira tão aberta, sincera, eu acho que quem assistiu não sai do filme da mesma maneira que entrou. Era um pouco isso que eu queria. Como você conseguiu encontrar essas pessoas com mente aberta para fazer seu filme lá? Porque, como você fala, é meio difícil achar pessoas assim para falar, né? Olha, cara, quando eu comecei, o filme teve duas etapas de gravação. Um em 2018 e outro em 2022. Lá em 2018, eu cheguei nessas 2 ou 3 pessoas que eu gravei em 2018 através de amigos e amigos de amigos. Então foi muito numa de você conhece alguém que toca falar, que queira falar, que tem algumas histórias ligadas à sexualidade e tal. E aí a gente achou essas 2 ou 3 pessoas que gravamos em 2018. E todo mundo que topou gravar sabia sobre o que era o filme. Então ninguém não quis falar sobre, porque a partir do momento que a gente entrou em contato e falou que era para falar sobre sexualidade, as pessoas toparam falar sem problema nenhum. O que aconteceu foi, em 2022, quando aí fiz essas primeiras entrevistas em 2018, aí, enfim, já sabia que ia precisar gravar mais, mas aí não tinha dinheiro, aí vai atrás de dinheiro, monta projeto, escreve projeto, bota em edital, essas coisas que a gente sabe fizeram um certo tempo. No meio disso tudo teve a pandemia, o que atrasou um pouco mais ainda. E aí entre 2018 e 2022 a gente conseguiu captar recursos para fazer. Em 2022, quando eu retomo o filme, a gente sabia que a gente precisava gravar mais gente, porque não tinha gravado todas as pessoas que eu queria, todos os perfis de pessoas que eu gostaria que tivesse no filme. E aí a gente foi atrás dessas pessoas que faltavam. E aí, dessa vez, o que aconteceu foi o último personagem que eu consegui foi o Pedro, que tem síndrome de Down. Porque eu cheguei a falar, a Natália, que fez a pesquisa de personagem, ela chegou a fazer pré-entrevistas com umas 5 pessoas com deficiência antes do Pedro. E aí, quando a gente falava, durante essas pré-entrevistas, que eram filmes sobre sexualidade, 5 famílias não deixaram os filhos ou filhas gravarem. Então,
E também, né? Eu queria muito que tivesse uma pessoa surda que sinalizasse Libras, né? Acabou que não consegui, né? Então tem a Clara, que é surda, mas ela é uma surda analisada, porque algumas pessoas surdas que sinalizavam Libras que a gente entrou em contato, ou não nos responderam, não quiseram falar sobre o tema. Mas todo mundo que gravou estava super à vontade. A dificuldade veio antes de gravar. E aí dificuldades pontuais nesse caso de pessoas com deficiência intelectual, que algumas famílias embarreiraram essas entrevistas, e algumas pessoas surdas que não toparam. Não dá para saber bem porquê. Foi mais ou menos isso. Não é possível, ninguém tem mais nada para falar. Não dá pra vir, mano. Não tem colo. Daniela, então, eu já passei por isso de sexualidade. E aí, se você já passou, já por isso que eu já passei. Você já passou uma vez sexualidade, você já fez sexo? Já. Já? Mas aí quantas? Uma vez? Porque foi minha primeira vez de eu fazer. E a sua foi a primeira vez? Quando você disse? Sei lá, primeira vez. Assim, eu porque a minha foi a minha primeira vez de fazer sexo. Porque, assim, eu nunca fiz sexo, mas eu fiz minha primeira vez. Eu tô com 40. 40. A minha primeira vez foi Com quantos anos? 20, talvez? 20 anos. 20 para 21, mais ou menos. Mas com o que foi? O que você sentiu? Uau, que pergunta, meu irmão. É que eu falo isso, né? Eu falo isso no meu reunião. No primeiro, talvez seja legal vocês exibirem depois do outro dia. Então, a minha primeira vez não foi do jeito que eu queria. Não? Não foi, porque eu já morava no Rio. Mas aí eu tava na cidade onde eu nasci, que é Barra Mansa, tinha ido para um aniversário de um amigo numa cidade vizinha, que é Volta Redonda, que é muito perto, como se fosse a mesma cidade hoje em dia. E aí teve uma hora nesse aniversário desse amigo que um grupo de amigos pegou e me levou para um puteiro. E eu fui meio forçado a fazer aquilo. Hoje eu entendo quão violento foi aquilo que eles fizeram. Eu fui praticamente obrigado a ter a minha primeira vez ali naquele momento, mas assim, foi legal porque, né, fazer sexo é gostoso e tal, era a minha primeira vez, mas hoje eu entendo que foi muito violento o que eles fizeram, eles terem me tirado meio que a força. Aí naquela época, né, 20 anos atrás, mais ou menos, eu tinha outra cabeça, então fiquei com medo de falar não, e aí eles começaram a dizer que eu era gay, como se isso fosse um problema, né? Na época até era, mas enfim, um problema que estava na minha cabeça da época, que de fato era um problema. Mas eu queria que tivesse sido com uma pessoa que eu tivesse alguma intimidade, não com uma garota de programa. Mas foi. E foi legal, mas assim, eu fui. Isso é quando eu acabei tendo a minha primeira vez, antes do meu primeiro beijo.
um ano depois, mais ou menos, e aí foi uma garota que eu queria, né? Foi bem mais legal pra mim esse primeiro beijo do que a minha primeira vez sexual. Mas tem muito tempo, né? Tem algum tempo. Daniel, você já usou camisinha quando você fez? Já usou camisinha? Sim, claro. Ainda mais por ter sido uma garota do programa. Eu deixei de usar camisinha quando você teve a minha parceira fixa, que é a Dani, que é minha companheira há 8 anos, um pouco mais de 8 anos. Mas até então, usava camisinha sempre. Tem que usar, né? Tem que se prevenir, né? Porque eu tô se prevenindo. Eu tô tomando um remédio de HIV, mas barra AIDS, né? Então, eu tô se prevenindo com as doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Né? Porque eu fiz sexo. Aí, eu sei que o meu namorado que eu tive, ele usava camisinha e depois não usava camisinha. Aí eu tô mesmo que a gente se preveniu. Por exemplo, Contar disso, né? Que eu tive a relação. Né? Mas depois que seus amigos te levaram meio à força lá pro treino lá, você teve alguma relação que você gostou lá, antes da sua companheira agora, ou foi com essa companheira atual seu que se conseguiu fazer aquilo que você queria fazer? Foi um processo, né? Eu acho. Dessa minha primeira vez lá no hospital em Volta Redonda, foi legal, aí tem toda aquela. E aí uma coisa meio. Aí também é mais um tabu, né? Coloca uma mística, né? Uma mística, dá uma importância que não deveria ter, né? Essa importância da primeira vez. Eu acho que isso é muito mais pesado para a mulher do que para o homem. Mas, cara, depois daquilo, foi melhorando, né? Eu acho que, como tudo na vida, você melhora com prática. Então, durante muito tempo, era difícil para eu fazer determinadas posições. Aí, conforme vai praticando, vai ficando mais fácil. Acho que isso é uma analogia que eu faço mesmo, até com uma coisa de fisioterapia, sabe? Movimentos que eram difíceis para fazer no dia a dia. A mesma coisa se aplica a coisas na hora de transar, de fazer sexo. Era difícil para eu. Ainda hoje é difícil para eu transar em pé. Eu não consigo. Isso eu até falo no filme. Quando eu estou batendo papo né? Aí fala pra mim que transar em pé. E aí ela fala da coisa do andador e tal. Em pé pra mim continua sendo difícil, embora não fosse mais difícil. Mas sem dúvida nenhuma, foi o quadrante que eu descobri, né? Que eu descobri várias coisas que a gente está junto há muito tempo, né? E é prática. Coisas que eram muito difíceis de fazer no início, hoje não vão mais. É prática, como tudo na vida é prática, não tem muito jeito. E isso vale tanto para mim quanto para ela, no caso. Quantos anos você começou a conhecer o seu corpo? Quantos anos?
que eu comecei a me masturbar? Isso. Cara, deve ter sido ali com 12, 13 anos, mais ou menos. 11, 12, 13, com volta da cidade. Acho que é a idade que todo mundo geralmente começa a conhecer o próprio corpo. Foi por aí, 12 para 13 anos. A me falou que vocês estavam comentando tanto durante o filme, depois do filme, e agora está todo mundo quieto, não esquece. Eu também pergunta, vai ouvir, depois eu vou ter outra pergunta para fazer. Na hora que eu estava assistindo o filme, eu comecei a pensar na doença sexualmente transmitível. Mas isso pode acontecer antes ou depois da relação? Geralmente é durante, né, a transmissão. Mesmo usando camisinha? Não, a camisinha diminui muito o risco. Isso mesmo, a gente deve usar a camisinha com parceiros que a gente não conhece justamente para evitar o contágio. É isso. Mas e quando a pessoa tem o HIV, por exemplo, a pessoa está infectada, mas ela vai se relacionar? Ela usa a camisinha, não tem perigo? Não. Até porque hoje em dia, quando a pessoa tem o HIV e ela geralmente toma um coquetel, os remédios antivirais, muitas dessas pessoas ficam com uma carga viral tão baixa que mesmo que elas não usem camisinha, o risco de passar é muito pequeno. Entende? Então essa coisa de que é lógico, né, que tem que usar camisinha não só por conta da HIV, né, por conta de sífilis, todas essas outras doenças sexualmente transmissíveis. Mas eu não sei de casos de transmissão antes ou depois, né, sempre durante. E durante quando você não está protegido. Você? Tem Não. pergunta? Tem não? Chama Natália. Fala, Natália. Fala, Nath. Fala, Nath. Você já namorou com alguém? Já, eu namoro a Dani há 8 anos. 8? 8 anos. Quer dizer, é um namoro que já virou alguma coisa ali entre um namoro e um casamento. Porque desde janeiro estamos na mesma casa. Então, isso, a minha namorada. Legal. Está sendo legal essa experiência para você agora? Oi? Essa experiência de morar com ela agora está sendo boa agora? Está sendo ótimo. No início eu estava sempre dando alguns. Não é briga, né? Dificilmente a gente briga, mas alguns atritos, né? De ajuste ali, né? Porque ela morava com a mãe, eu morava sozinho. E aí tem todo esse arranjo, né? De me entender, né? Ou porque que no início, por exemplo, uma coisa que me tirava de sério era que ela de vez em quando se ensinava de arrumar casa, tipo, 10 horas da noite. Eu falei, isso não é a hora de arrumar casa. Mas aí agora, enfim, a gente já tem um horário mais ou menos pré-estabelecido. Por exemplo, a gente tinha um daqueles aspiradores de pó convencionais, né? Que é a maquininha, um tubo e a ponta. E aquilo era muito difícil para eu usar e tal. E agora, semana passada, a gente comprou que ficou em pé. E os engates são bem mais simples, tá? Então ficou mais fácil para eu poder passar o aspirador na casa. Mas é isso, sim, conviver com outras sempre
de alguma maneira um desafio, né? E acho que é ajuste, né? E com a família dela, a família dela foi de boa com vocês? Sozinha, essas coisas? Sim, super de boa. Você lava a louça na sua casa? Lavo. Não, na cama. Sim, também. Ajuda a esposa, né? Oi? Tem que ajudar a esposa. Não, a gente divide bastante as coisas. A gente divide bastante as coisas, porque, né, outra coisa a gente precisa mudar de uma vez por todas, né, que só a mulher tem que cuidar da casa. Isso deveria ter ficado lá em 1890. Mas é isso, a gente divide muitas coisas. Algumas coisas são difíceis para mim, né? Então, tipo, passar roupa é difícil e tal, mas lavar a louça, aspirar a casa, molhar plantas, tudo são coisas que eu geralmente faço. Daniel, só uma pergunta. Tipo assim, masturbar muito faz mal? Não. Somente Eu saiba. Falaram que masturbação muito, você masturba muito, ou falou que faz mal. Eu já vi uma pessoa que masturba bastante e acabou ficando doente, sabe? Isso tem cara de ser lenda, assim, tipo, de ser falsa. É lógico que tem pessoas que acabam ficando viciadas em pornografia, por exemplo. E aí acabam não conseguindo se relacionar por causa disso. Eu não tenho uma ligação direta com a masturbação em si. Quando jovem, né, você acaba se masturbando muito mais, porque você está se descobrindo, você tem mais desejo, mais tesão. Quando você fica mais velho, isso vai não diminuir, né, mas você vai vendo que não precisa, mas a vontade, pai, que não pode ficar viciado em uma coisa. Você bebe? O quê? Você bebe cerveja? Bebe álcool? Não, não gosto. Corona. O quê? Corona. Refrigerante. Também tenho evitado beber refrigerante, prefiro suco, água, coisas assim. Água não é mal? Oi? Água não é mal? Sim, água normal, não dá. Daniel, uma pergunta. Você já teve insegurança assim, de fazer a sexualidade? Você já teve insegurança? Fazer ou não? Durante muito tempo eu achei que as pessoas não queriam ficar comigo. Provavelmente assim. Eu deveria ter visto, mas não era meu também. Acho que teria sido importante também. Enfim, porque o Daniel fala um pouco sobre tudo isso. Mas durante muito tempo eu achei que ninguém ia querer ficar comigo por causa da minha deficiência. E eu demorei muito para perceber que era uma besteira. Aliás, eu falo um pouco disso, né, no início do filme. No início da acessibilidade, naquela cena em que eu me filmo dentro do banheiro, eu falo um pouco sobre isso, porque eu demorei muito tempo fiquei muito tempo achando que ninguém ia querer ficar comigo por causa da minha deficiência. Mas acho que eu teria resolvido mais rápido se eu tivesse feito terapia, por exemplo. Mas curiosamente, eu mudei a chave, eu tive a certeza de que isso era uma besteira, depois que eu fiz um curso chamado Como Seria,
e que eu tento imaginar como seria minha vida sem a deficiência. E aí uma das coisas que eu falo nesse curto foi que eu talvez não ficasse com medo, não travasse na hora de chegar a mim. E curiosamente, né, mais ou menos na época que eu publiquei esse curto na internet, 10 anos atrás, eu conheci uma garota, e aí com essa menina foi super, não vou dizer normal, mas normal não é a melhor palavra. Foi super natural melhor. Foi super natural, mas como a gente se conheceu, aí foi vendo que o interesse foi crescendo até que a gente se beijou. E aí eu tive a certeza de que se a pessoa, e hoje eu sei disso, né? Se a pessoa tiver alguma questão em relação à minha deficiência, ela não vai nem me encontrar. Mas se ela achar de boa, se ela não tiver nenhuma questão em relação à minha deficiência, e ela topar sair comigo, é porque a deficiência não é um problema para ela. E aí, enfim, aí se a gente vai ficar ou não, já não passa por ter deficiência ou não, passa porque se eu vou achar ela legal, ou se ela vai gostar do meu papo. E aí com essa garota, né, com essa menina, foi super natural, a gente se beijou, não chegamos não chegou a ser um namoro, porque enfim, durou um mês mais ou menos esse nosso fogo, até que ela voltou com o namorado. E ela voltou com ele, casou, enfim, a vida seguiu, mas ainda somos amigos. Você assistiu filmes assim, para começar o filme, para começar o filme ou não? Você assistia antes de fazer o filme? Você assistiu outros filmes? Não, sobre sexo. Sobre sexo? Não exatamente. É muito raro, né, documentários sobre sexualidade, são poucos. Sobre sexualidade de pessoas com deficiência eu conheço outros dois. Um espanhol de 10 anos atrás, mais ou menos, que chama Yes We Fuck. E tem um brasileiro recente que chama Trans. E Yes We Fuck eu acho um bom filme. O Trans eu não gosto. Não gosto da forma do filme. Mas as maiores referências para mim, quando eu fui fazer a sexualidade, foi um documentário de um diretor brasileiro chamado Eduardo Coutinho. O Coutinho fazia filmes de entrevista, basicamente. Os últimos 10 filmes, talvez, do Coutinho são basicamente filmes de entrevista. E aí, esses filmes foram uma inspiração para quando eu quis fazer a acessibilidade. Mas a gente está sempre vendo filme, né? A gente que faz filme tem que ver muita coisa. Eu gosto de ver. Qual foi a sua motivação para se tornar um diretor hoje, para fazer os documentários, essas coisas? Que foi a sua motivação assim, para virar um bom diretor?
Cara, foi meio por acaso. Eu sempre, desde criança, eu sempre gostei muito de contar história. Mas contar história escrevendo, né? Então, tem algumas relações minhas quando era criança que são ótimas, né? Então eu sempre gostei muito de contar história. E aí no colégio, né, quando eu estava perto de fazer vestibular, eu prestei vestibular pela primeira vez para biologia, porque eu gostava de bicho, gostava de ver esses documentários que tem no Discovery sobre bicho, National Geographic, Animal Planet. Então. E aí, ao invés de querer fazer filmes sobre bicho, eu fui estudar os bichos. E é completamente diferente, né? Aí eu gostei, eu abandonei, com um período e meio, eu também queria faculdade, voltei pro cursinho, e aí eu já fui fazer jornalismo, né? Nessa segunda vez que eu prestei vestibular. Fui fazer jornalismo porque gostava e ainda gosto muito de esporte. Queria trabalhar com jornalismo esportivo. E entrei na PUC lá do Rio para fazer jornalismo esportivo. E aí no meio do curso, mais ou menos pelo quinto período, eu entro no estágio na TV PUC. E aí eu entro para ser editor. E acho que ali começou a virar a minha chave do jornalismo pro cinema. Eu ainda fiz enquanto estava na PUC, fiz um curso de montagem e edição para cinema, em paralelo com a faculdade, na Escola de Cinema da Alcine Ribeiro. Aí eu terminei a PUC no meio de 2008. No final de 2008 eu terminei esse curso da Alcine Ribeiro. Eu já sabia que não ia querer trabalhar com jornalismo diário para sempre na minha vida. Mas o meu primeiro emprego foi no jornalismo diário. Eu fui editor do RJTV1 lá da Globo durante 3 anos e meio lá no Rio. Enquanto estava na Globo, fiz outros 2 cursos mais ligados a cinema, né, de produção executiva, e a minha pós em documentário. E aí as coisas estão acontecendo meio que naturalmente, né? Eu fiquei 3 anos e meio na Globo, aí pedi demissão. Antes de pedir demissão, eu já tinha começado a estruturar minha produtora. E aí eu pedi 6 meses de licença da Globo, né, licença sem remuneração, para começar a entender ali como é que é essa coisa de ter a produtora. Depois desses 6 meses, quando eu ia voltar, é aí que eu pedi demissão e fiquei só na produtora. Isso já tem, isso foi em 2012 para 2013, não? Vai fazer 12 anos, acho que deu certo. E aí desde então a gente está lá, estou eu na produtora, éramos 3 sócios, um desses sócios foi morar no Canadá, saiu da empresa, outros 2 entraram, o Ricardo e a Dani, a Dani também é minha sócia na produtora, que ela também trabalha com cinema.
E aí eu comecei editando muita coisa, editei série para TV, editei alguns curtas, dirigi alguns curtas também, até chegar no Millennial, que foi o primeiro longa, e no Acessibilidade, o segundo longa. Esse ano eu também dirigi um especial para Globo, Fala de Acesso. Acho que vale a pena vocês verem também. Foi o primeiro especial desses falas que a Globo fez sobre pessoas com deficiência. Eu dirigi junto com o Pedrinho França, que é um outro cara que também tem deficiência. E agora eu estou preparando eu terminando de dirigir uma série para o canal Off sobre pessoas com deficiência que praticam esportes. E começando a desenvolver outra série que não tem muito bem onde vai ser editido. Então foi mais ou menos assim que eu comecei a dirigir, ser dirigido. Pelo isso que eu vi agora, que você gosta bastante de fazer série. Você gosta mesmo de fazer série ou também de fazer filmes longos? É diferente, cara. É diferente, porque os meus filmes são eu que produzi, eu que dirigi, eu que fiz parte do roteiro. Na série, essa série do Orca, por exemplo, eu sou o diretor contratado. Então é um pouco diferente a dinâmica, né? Por exemplo, quando eu fiz os dois longas, o meu Millennial e a Acessibilidade, eu acompanhei a montagem, eu acompanhei a edição o tempo todo, do lado, junto, na edição, editando junto, porque eu também sou editor. E agora na série e no especial da Globo, eu não consegui fazer isso, então acompanhei a distância, e aí é diferente, não sei se é melhor ou pior, mas é diferente. Eu prefiro estar na ilha direto o tempo todo, porque você acaba direcionando melhor, né? Os caminhos e tal. Mas nem sempre é possível. E aí a série acaba sendo um pouco mais desgastante por isso, que às vezes, quando não é um editor que está muito acostumado a trabalhar contigo, às vezes demora um pouco para a pessoa achar o tom que você quer. Acho que... Quais foram os seus desafios, seus altos e baixos na produção de filme que você consegue? Cara, o desafio é sempre ter projeto, né? Ter trabalho para o ano inteiro. A gente como produtor, como freelancer, a gente acaba dependendo, não recebe salário fixo todo mês. Acho que esse é o grande desafio, né? Conseguir ter volume de trabalho para não ficar sem dinheiro, ou então ganhar dinheiro durante um tempo, e aí ter reserva para ficar um tempo sem. Esse, sem dúvida, é o desafio de todo mundo que é freelancer. E acho que de todo mundo que trabalha com cinema. Você ter projeto suficiente para poder ter dinheiro suficiente o ano inteiro. Mais alguém? Você mora onde? Eu moro no Rio de Janeiro. Ah, é longe. É longe daqui. É longe. Não é longe não, de avião é 1 hora. Eu ia longe. Perto do trabalho? Não, de carro deve ser umas 6, né? É longe, eu ia lá no Rio. Já fui na praia. Você gosta?
Gosto de passear assim. Quem já foi ao Rio? Rio de Janeiro. Eu não, nunca fui Eu não. nunca fui no Rio de Janeiro. Eu ia. Não. É, a Mas família da minha mãe eu já ouvi era falar do Rio de Janeiro, mas eu Mas não eu sou sei. do Rio de Janeiro. uma parte da família nobreza lá da ilha, do governador. Ah, eu moro em Botafogo. Botafogo? Ouvi falar, já. Ouvi falar. Não conheço, mas eu ouvi falar do Botafogo. Tá? Mas é Ponte Preta? Não, é lá, a pessoa que é time de futebol que está falando do Botafogo. Ah, não, Botafogo é um bairro. É um bairro. Também um time, né? Tem um time e tem um bairro. O time tem o nome por causa do bairro. Botafogo inicialmente foi fundado no bairro de Botafogo, assim como o Flamengo. Tem um bairro chamado Flamengo e a primeira sede do Flamengo era no Flamengo. Mas aqui, o que vocês mais gostaram do filme? Foi a parte daquela moço lá de cadeira de rodas que falou que foi num ginecologista, faz uns 40 anos lá que a mãe dela fez um. Foi bom para falar, porque pensei que a maioria das mães aqui era só fazer isso quando é criança, mas depois dos adultos lá também se preocupa também. O que mais? O que vocês gostaram do filme? Fala pra mim, só vejo Você você. já viu Mulher Pelada? Eu já. Minha namorada. E outras mulheres também. Nunca vi. Eu gostei da moça que veio de rodas e dos cachorros. Ah, dos cachorros. Legal. E você, Vitor, o que você gostou mais do filme? Eu gostei mais daquela parte quando a pessoa, tinha um homem, ele estava tentando abrir a camisinha, Ele tá conseguindo usar um dente lá, né? Com a mão, sabe? Rasgar. Eu conheço Não, Dorothy. Não? Ele rasgou. Rasgou, né? Depois ele tentou rasgar com a boca. Ele conseguiu, a camisinha com a boca. Também, você gostava dessa parte também, do virador, camisinha também, você gostava, porque ele abriu, não estava conseguindo abrir, tem uma vez que eu também, uma vez que eu fui testar só, eu comecei a abrir e não conseguia abrir também. É uma merda. Uma merda. Não foi feito para abrir. Tem a pessoa, mas você tem. E eu fui ver, porque assim, não é uma coisa difícil de fazer uma enrolar recessiva, sabe? É só falta de interesse. Você, o que você gostou mais? O que, Vitória? Daquela cena que tem problema na voz. Cabelo cacheadinho, né? É que era ela mesmo. Qual? Uma de cabelo cacheado, que é meio assim. Ah, claro. Você. O que você gostou mais? Ah, no cachorro. Falei. É, cachorro. Eu gostei mais da mulher lá também. Porque eu não assisti muito, eu não assisti todo o filme, não assisti. Porque eu estava na minha psicóloga, né? Porque eu faço 10h30 dia de terça-feira. E aí, mas eu assisti um pouco, deu pra assistir um pouco. O que Mas você então assistiu? eu gostei mais daquela mulher lá. Qual mulher? Tem várias. É aquela mulher que fala de cadeira de roda, que estava perseguido lá com os homens lá. Ah, do cachorro. É, dos cachorros também. Eu também gostei da parte de uma mulher que ela estava assim louca, mas ela estava falando. Eu gostei da colocação dela, mesmo assim roupa. Ah, sei. Tinha uma moça assim roupa, eu gostei da colocação dela. E você, o que você gostou mais? Valor velho? E você? Aquela moça que dançou pela. Ah, boa, Jéssica. É essa moça que
eu tô falando. E você também com uma mulher que vai dançar leve lá, né? Não tá, a moça que tava dançando sem roupa. É aquela lá que mostrou que ela faz o Você? Eu nem gostei da moça dançando. Só? Ela fez, ela dançou e fez. E você? Você gostou? Eu também gostei. Ah, é? Você? Cheguei agora. Ah, você chegou agora. É, Vai ter que ver de novo. Depois. Eu fui da parte da camisinha. Ah, tá bem. Você? Também não viu. Tá. Deve entrar depois. E você? eu tinha que ter gordo ainda. Eu também não vi. Não. É que eles desmontaram o computador já. A pessoa que tá aí atrás, o que vocês gostaram mais? Da abordagem, né, da relação do corpo, né, e que todos os corpos são corpos, né, e isso é tudo permitido, né, você a se relacionar com você, com o outro, a diversidade dentro da diversidade. Eu não assisti, porque eles falaram numa reunião, mas eu gostei de você. Muito mesmo, viu? Muito mesmo. Você é um modelo maravilhoso. Eu digo assim, para esse grupo que eu já conheço, estou voltando agora, viu? Fiquei 5 anos afastada, esse grupo que eu já conheço algumas pessoas, eu acho que, nossa, você abriu, né? Quando alguém te perguntou sobre a questão do corpo, a resposta que você deu no sentido assim, meu corpo me pertence, então eu cuido dele como eu quero fazer, mas não permito que ninguém faça isso comigo. Então eu acho isso fundamental, né, uma fala dessa, né, se trazendo, né, todas essas suas experiências, mas muito legal. É sim, né? Acho super importante, né? Tem duas coisas que a gente quer. Uma das coisas que a gente quer fazer com o time é justamente trazer ele para esse lugar fora das salas de cinema, né? Justamente para ter esse tipo de conversa, né? Para falar sobre direitos, para falar sobre direitos de saúde sexual, para falar sobre violência sexual contra pessoas com deficiência. É um número muito alto de pessoas com deficiência que sofrem abuso e violência, e a gente não fala sobre isso. E aí por isso que é importante estar tendo essa conversa aqui. Mas tem coisa que é outra. Ah não, tem uma coisa que é outra família, né? Envolveu. Lá não. Eu não conheço ela, família. Mas só a Tamires participou de alguma oficina, de algum trabalho envolvendo a questão da sexualidade? Não. Entendi. Eu já conheço. Não, eu não tinha fora, mas E você, Samir? Ai, como vocês falaram, a abordagem, né, como você abordou o tema, e isso também, eu fiquei encantada na primeira resposta sua de falar que ninguém faz com o nosso corpo o que a gente não quer. Eu achei isso chave de ouro, né? Ninguém é obrigado, porque às vezes a gente vê que muitos jovens se sujeitam a ter alguém por não ter ninguém. E às vezes esse alguém nem é alguém que eu realmente tenho um sentimento, um afeto, né? Mas como foi alguém que me seduziu e eu dentro desse processo, foi muito legal você trazer essa questão do respeito ao corpo, a você, né, meu corpo. A gente até tem uma parte do filme, né, que, não sei se é o nome dela, mas ela coloca que ela se relacionou sexualmente e usando camisinha, só que ela achou que estava grávida. E ela foi conversar com a pessoa. Ivone. E a Ivone conversou com o parceiro, e o parceiro falou, não, pode ser porque eu tirei a camisinha. Ou seja, aproveitou de uma situação dela, né? E aí isso, assim, alguns momentos a gente conseguiu mostrar, né? Isso não é mais o sexo que dá o prazer, né? Isso cruzou, isso foi violento, é uma violência.
Então, realmente, para mim está sendo sensacional essa conversa, ouvir você, é importantíssimo. Acho que a gente precisa conhecer o outro filme, né? Conhecer outro longa, realmente, como você falou. Ele está disponível no YouTube? Eu consigo, para a gente trazer e trocar. Eu acho legal. E o outro que você colocou, que é o Como Seria, né? Esse está no YouTube. Ah, tá no YouTube. E esse é super curto, tem 3 minutos. Ah, tá. Mas eu acho interessante também mostrar, né? Como Sim, seria, é legal. aí uma outra forma de viver, né? E aí, quando eu conversei um pouquinho, eu trouxe para você, é porque hoje de manhã a gente ouviu outros tipos de abordagem, né? Vitor, você não colocou para ele. Qual foi a sua impressão do filme? Você colocou aqui pra gente. Foi tão legal a tua frase. Você colocou para estar Fale para o Daniel o que você pensou que realmente foi o filme. Fala pra ele. Eu falei pra ela de manhã. Isso, fala pro Daniel. Agora fala tudo aí o que você falou pra ela. Bom, eu falei, mas. Eu vou tentando te ajudar. Mas tá gravando. Não tem alguma coisa assim, a gente precisa mudar algum som, porque a palavra, eu não sei, porque daí tem essas coisas de YouTube, mas fale do seu coração, do que você falou de manhã. Desculpa, mas o que eu falei pra ela hoje de manhã, que eu vi no filme, é que todo mundo botou pra fuder. É isso aí. É isso. E tá ótimo. É verdade, é bonito. Eu tenho vergonha de falar isso, sabe? Eu com vergonha do cara sozinho. Sensacional, é isso mesmo. É isso É super legal. Nada do que vocês me seguem vai me chocar. Nada. Absolutamente nada. E a fala, né, do capacitismo, né, do olhar, né, que eu não sou capaz, né? Sim. Nossa, foi bem forte, assim, realmente. Você consegue provocar, né? A Natália hoje também falou, o que você falou do corpo? Eu nunca vi ninguém pelado. Que os corpos são todos... O que você falou da bailarina? Que o corpo é assim. É igual. É igual. É normal, né, pra ele. Ela falou, todos os corpos são normais, então assim, são iguais. Então, isso de manhã, eu acho que acaba ficando um pouco mais tímido, né, Daniel? Mas, cara, é sobre isso, ó, sensacional. A gente até quebrou o nosso protocolo do podcast, mas sensacional. E é um momento muito importante. E provocar, né? E a provocar também que todas as pessoas se identificam, né? Tem a identificação, né, de gênero, de estar, de ser. Quem é? Porque, né, tem umas 2 semanas teve uma sessão do filme em Niterói, que também teve um debate depois. E o Pedro, que é o cara que fez o Visão, ele mora em Niterói e ele foi assistir o filme. E o Pedro hoje tem uma namorada. Mas ele falou que os pais da namorada dele não deixaram ela assistir o filme. Só pelo nome. Então aí a gente vê o quanto a gente ainda precisa falar, conversar, debater, porque eu não sei, eu não tenho muita resposta para isso, sabe? Porque leva um pai a não deixar a pessoa, a filha, ver um filme
só por causa do título. Eu acho que ainda. Isso parece. Ele prejudicou, né? Isso me remete a, sei lá, 2 meses atrás, o filme ia participar de uma mostra lá em Santa Catarina e eu fui censurado, porque era uma mostra ligada ao que ia acontecer num espaço ligado ao governo estadual de lá, e o governo estadual de lá é super de extrema direita, né? O Jorginho Mello, ele é gato do Bolsonaro. E aí disseram que não podia falar sobre sexualidade. Tudo bem falar sobre acessibilidade, tudo bem falar sobre inclusão, mas eu tenho áudio da pessoa responsável pelo espaço falando. Não pode, sexualidade não pode, não é permitido pelo governo. E é uma pena. E é isso, é negação de direito. É só isso. Pensando aqui, né, queria mais uma vez agradecer você, né, a Ju do cinema aqui, porque se ela não tivesse entrado nesse projeto aqui na Sorri, que ela desenvolveu, a gente não teria chegado a você, né? E o quanto nós temos pessoas com e sem deficiência que se beneficiariam assistindo o seu filme e tendo um diálogo a respeito, porque realmente assim, nós temos tantos jovens. A gente acabou de sair de um projeto de teatro, que é um teatro inclusivo, mas a gente viu a inclusão acontecendo quando eles tiveram que conviver e atuar junto com pessoas com e sem deficiência, de todos os lados. Né? Aprender a sensibilizar a pessoa idosa, compreender uma pessoa que tem deficiência, compreender uma pessoa que não tem deficiência e não sabe como te auxiliar, né? Ou o que precisa, que ainda tem, né? Precisa. Então foi uma quebra de paradigma dentro do teatro, sabe? Eu tenho certeza que todos os jovens que participaram desse projeto, todos os 120 atores que fizeram parte desse teatro, saíram diferentes, sabe? Por conviver, que eu acho que a palavra é conviver. Tem. Conviver. Bom, É isso, não sei. acho que é isso, gente. Obrigado. De nada. E até a próxima. Até.